Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Estou aqui ao vivo para fazer uma oração fervorosa pela sua vida, uma oração no qual nós vamos unir a nossa fé e nós vamos pedir que o Senhor renove a tua força, que o Senhor Ele te fortaleça, porque eu creio que muitos de vocês nesse exato momento estão passando por grandes tribulações, estão desanimados com a sua vida, com o seu ministério, talvez com a sua família. Eu creio que esta mensagem de hoje vai renovar a tua fé, renovar as tuas forças. Amém? Glória a Deus. Irmãos, antes de nós fazermos uma oração, eu quero ler com vocês uma passagem que está em 2 Timóteo, capítulo 4. É uma passagem onde o apóstolo Paulo ele deixa suas últimas recomendações para o seu discípulo Timóteo. E essa passagem que eu estava lendo e comecei a ser tocado por ela, e eu me coloquei no lugar de Paulo. Eu fiquei imaginando o sofrimento que ele estava passando justamente nos últimos momentos da sua vida, e eu acredito que nesse momento deve ser um momento de maior reflexão, né? A gente deve refletir muito na nossa vida. E Paulo então começa a refletir sobre os seus últimos dias, e ele passa também por muitas provações, muitas tribulações, e talvez Paulo devesse pensar: nossa, mas eu acho que eu plantei tanto bem, apesar, né, Paulo tinha um passado terrível, onde ele perseguia cristãos, mas quando ele se entregou para Jesus, ele só plantou coisas boas. E talvez ele pensasse: agora está na hora de eu começar a colher, está na hora de eu começar a desfrutar daquilo que eu plantei durante toda a minha vida cristã. Mas nós vamos ver que no final da vida de Paulo foi muito sofrimento, foi muita luta. Então Paulo, ele fez umas recomendações para o seu discípulo Timóteo, e eu creio que essa mensagem vai falar muito ao teu coração. Aqui nós vemos que Paulo estava em Roma, ele estava sendo julgado e os seus dias estavam contados. Paulo sabia que ele iria morrer. E aí fica a pergunta: como nós reagiríamos ao sabermos que o nosso dia está chegando? Nós muitas vezes que temos ainda muito a se viver, principalmente os jovens que estão aí me ouvindo, a gente muitas vezes pensa assim: eu vou morrer daqui 30, 50 anos. Não é assim? Mas nós não sabemos, irmãos, o que Deus tem para nós. Nós não sabemos quanto ainda nos resta nessa terra. E eu creio que muitas pessoas estão aqui desanimadas, achando que é o seu fim. Meu irmão, se for o seu fim, e você estiver com Jesus, eu quero te dizer, você está mais próximo da tua vitória do que você imagina. Porque quando você estiver com Jesus, todo o sofrimento irá acabar, toda dor, toda angústia da sua alma vai passar. Então, com Jesus, nós temos uma expectativa de dias melhores. Mas sem Jesus, só nos resta uma vida longe de Deus, um vazio. E se nós não entregarmos nossa vida para Jesus nessa terra, nós seremos condenados pelos nossos pecados. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer é consagrar nossa vida a Jesus, é pedir para Jesus ter misericórdia dos nossos pecados, perdoar as nossas falhas, porque é só Ele que pode tirar de nós esse peso e essa culpa. Amém? Glória a Deus. Irmãos, então, eu vou ler para vocês aqui, uma das passagens que a maioria de nós já conhece. 2 Timóteo, capítulo 4, o versículo 6. Paulo disse assim: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Glória a Deus. Irmãos, aqui Paulo ele diz, para Timóteo: Timóteo, está próximo o tempo da minha partida. Eu combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé.
Então ele disse: olha, agora está me reservada a coroa da justiça, que o Senhor já reservou para mim, não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, ainda que nesta vida você só experimente a cruz, tem uma coroa reservada para você na eternidade, amém? Tem uma coroa de glória preparada para mim e para você na eternidade. Glória a Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus, Ele guarda tudo que a gente faz e Ele tem recompensa para nós. Basta você perseverar, não desanime. Eu creio que muitas pessoas estão aqui me ouvindo, estão pensando em desanimar, em desistir da vida. Não desista da sua vida. Olhe para Jesus nesse momento, porque Jesus, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Sabe o que isso significa? Que é por meio de Jesus que a nossa fé começa. Ele é o autor da nossa fé, mas é por meio de Jesus que a nossa fé é aperfeiçoada. Ou seja, Ele é o consumador da nossa fé. Então, é com Jesus que você consegue amadurecer a tua fé e você não abandonar os caminhos de Deus. E Paulo então disse: olha, está chegando a minha hora, mas eu combati o bom combate, eu terminei a corrida e eu guardei a fé. Irmãos, a coisa mais importante da nossa vida é guardar a nossa fé. Não importa os seus pecados, não importa as desilusões, as decepções. Não perca a sua fé em Jesus Cristo. Amém? Não perca a sua fé. É a coisa mais importante. E aqui ele começa então fazendo as últimas recomendações para Timóteo. Olha o que ele diz, irmãos. Procure vir logo ao meu encontro, porque Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque ele se opôs fortemente às minhas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram, que isso não lhes seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a minha mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios, para que eles a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu comecei dizendo aqui nessa mensagem que o começo, aliás, às vezes a gente planeja alguma coisa para a nossa vida e nem sempre sai como nós esperamos. Talvez Paulo planejou um fim para a vida dele maravilhoso, onde tudo seria perfeito. Não é assim? Nós planejamos o nosso fim. Não é assim? A gente planeja o quê? A nossa aposentadoria, a gente planeja uma vida cheia de netinhos, cheia de saúde, cheia de tantas coisas maravilhosas que nos dão a recompensa pela nossa vida, pelo tempo em que passamos nessa vida. Mas Paulo aqui está nos dizendo que, está nos mostrando que o fim da vida dele não foi como ele esperava, mas uma coisa ele tinha: a sua fé no Senhor Jesus. Ele não perdia a sua fé, ele não perdeu a sua fé. E ele começou dizendo assim: olha, ô Timóteo, vem logo me encontrar, porque Demas, ele amou este mundo e ele me abandonou. E ele falou: só Lucas ficou comigo até agora. E ele falou também, irmãos, Alexandre, aqui ó, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Alexandre o ferreiro, ele causou-me muitos males, e o Senhor vai lhe dar retribuição pelo que ele fez. Então aqui ele disse: olha, Demas eu achei que estava comigo, não está nada. Demas me abandonou. Aqui ele falou sobre Alexandre, causou muitos males. E se não bastasse isso, irmãos, olha o que Paulo diz no versículo 16. Na minha primeira defesa em Roma, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Irmãos, olha que coisa mais triste. Você talvez aí que tem muitos amigos, ou talvez achava que tinha muitos amigos, de repente você se vê sozinho. Paulo estava sozinho aqui, porque ninguém esteve com ele no dia do julgamento. E eu creio que muitas pessoas estão me ouvindo aqui agora, estão passando por esse momento de solidão,
esse momento onde não tem ninguém perto de você. E Paulo, ele falou, olha, na minha primeira defesa em Roma, todos me abandonaram. Nós não sabemos exatamente o motivo pelo qual eles abandonaram Paulo, mas talvez por causa do medo, porque estava havendo uma grande perseguição ali. Mas Paulo, ele não perdeu a sua fé. E ele diz aqui no versículo 17, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. É isso que Deus faz. Deus, ele permanece ao nosso lado. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 17, o versículo 17, que em todo tempo ama o amigo, mas é na angústia que nasce um irmão. Talvez você está aí me ouvindo e você achou que tinha muitos amigos. E esses amigos, no momento bom, no momento da alegria, da prosperidade, nesses momentos as pessoas prometem muitas coisas. O amigo, ele faz juramento, ele fala, olha, eu vou estar com você o tempo todo. Mas, de repente, vem o tempo da angústia, o tempo da luta. E é nessa hora, irmãos, que nós percebemos que aqueles amigos nos abandonam, talvez, ou então, nesses momentos, os nossos amigos se transformam em irmãos. Porque você só conhece um irmão de verdade, um irmão na fé, quando você está passando por tribulação. E eu fico muito feliz, irmãos, porque aonde eu tenho ido, eu tenho visto o carinho de vocês. Ontem mesmo, eu estava viajando e em 2 lugares que eu passei, em 2 cidades, as pessoas vieram me cumprimentar e eles falaram, você é o pastor Antônio Júnior? Eu falei, sou eu mesmo. E eles falaram, pastor, você não tem ideia do quanto você me ajudou na caminhada com Deus. Irmãos, eu fico tão feliz porque é na hora da angústia que nós vemos quem realmente está do nosso lado. Talvez você não tenha ninguém ao seu lado. E talvez você que está aqui me ouvindo agora, você tenha sido confortado pelo ministério que Deus me deu. Onde nesse ministério eu tenho trazido palavras de ânimo, palavras de conforto. Então, é na hora da angústia que a gente cria um laço muito mais forte. E trazendo para a nossa vida espiritual, na nossa vida espiritual é assim também, irmãos. Nós conhecemos Deus, às vezes, só de ouvir falar, não é assim? Nós conhecemos a Deus somente por aquilo que a gente ouviu dos nossos pais, ouviu na igreja, ouviu do pastor, mas é na hora da angústia que aquele relacionamento ele se aprofunda e você começa a buscar a Deus de uma maneira que você nunca havia buscado. Você começa a buscar ao Senhor e começa a ter uma intimidade com Ele que você não tinha antes. Então, aquele relacionamento se torna muito mais profundo. E Paulo, nesse momento, ele foi abandonado por todos, mas ele fez a seguinte declaração, mas o Senhor permaneceu ao meu lado. Glória a Deus. Irmãos, eu também tenho passado por lutas, e as pessoas às vezes têm uma ideia errada de que um pastor, um líder espiritual, um missionário, ele é sempre motivado, mas nem sempre é assim, irmãos. Às vezes a gente passa por momentos de muita dificuldade. E às vezes a gente tem problemas para resolver, problemas com parentes, problemas financeiros, são tantos problemas. Mas uma coisa eu posso te garantir, Deus ele sempre permanece ao nosso lado. Amém? Deus ele nunca te abandona. Pode ser a crise que for, pode ser um momento de dor tão profundo que você acha que não vai dar conta, mas se você voltar os seus olhos para o Senhor, se você voltar o seu coração em oração, Deus vai te ajudar. E Ele não só vai ficar ao teu lado, mas Ele vai te dar forças para suportar e para superar qualquer desafio. E aqui Paulo ele termina dizendo, olha, o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que a mensagem fosse proclamada. Aleluia. Glória a Deus. E Paulo continuou usando ele. E ele disse, o Senhor me libertou da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Glória a Deus. Então, saiba de uma coisa, o Senhor vai te livrar também de todas as tuas angústias. E o Senhor, Ele vai te levar a salvo para o reino celestial.
Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu estou aqui cheio de fé, cheio de unção que o Senhor tem derramado na minha vida. E eu quero orar por você agora. Eu quero levantar um clamor aqui por você. Você que agora está aí chorando, ouvindo esta mensagem. Você que agora está sem forças, talvez para levantar da cama. Talvez para enfrentar e assumir as responsabilidades, como dona de casa, como um homem que traz o sustento para casa. Talvez você, como filho, não sabe mais o que fazer para enfrentar os seus pais, para enfrentar a vida. Eu quero orar por você agora. E se você puder, você vai fechar os teus olhos agora. E nós vamos orar, irmãos. Eu tenho visto aqui muitos depoimentos, muitos comentários, pessoas pedindo oração pelo casamento, por depressão, pessoas pedindo ajuda, estão passando por dores nas pernas, nas costas, muitas dores. Muitas dessas dores são por causa das nossas emoções. Essas emoções que muitas vezes são tão difíceis que isso acaba trazendo consequências para o nosso corpo, acaba refletindo, no nosso físico. Mas esse é o momento em que nós vamos orar e nós vamos pedir: Jesus, nos ajude, nos livre de toda obra maligna e reserve para nós, Jesus, uma coroa não somente na eternidade, mas a Tua palavra diz que se nós vencermos as provações, receberemos a coroa da vida. Irmãos, então existem muitas coroas para nós, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Amém? Glória a Deus. Nós temos milhares de pessoas aqui. Deixa aí o seu pedido de oração. E eu queria muito agora que você fechasse os seus olhos e vamos orar. Aleluia. Aleluia, Senhor, nós te exaltamos. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Aleluia, Senhor, Tua presença é muito forte neste lugar, Senhor. Deus, estamos aqui, Pai, na Tua presença agora, Pai. Buscando a Tua face, Senhor. Pai, eu apresento diante de Ti, ó Pai, a vida desse irmão e dessa irmã. Pai, que tem passado por luta, Senhor. Oh Deus, derrama desta mesma unção sobre a vida desse irmão e dessa irmã. Pai, essa obra é Tua, Senhor. O inimigo vem tentando contra essa obra, Pai. Mas essa obra não é minha. Essa obra é Tua, Jesus. Por isso eu te peço, Senhor, dá-me força para continuar, Pai. Dá-me força, Pai, para continuar nessa obra, Deus. Oh, Senhor, Deus, fortaleça os meus irmãos, Pai, que estão orando aqui comigo agora. Nós não sabemos quanto tempo ainda temos de vida, Pai. Nós não sabemos, Pai. Nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a alguns minutos. Mas, Senhor, nós clamamos a Tua presença, Jesus. O Senhor me chamou para esta obra, Senhor.
E eu confesso aqui diante de Ti, Pai, eu não sou merecedor, Pai, eu não sou digno de estar aqui na Tua presença. Senhor, Pai, perdoa os meus pecados, Senhor. Quantas vezes, Pai, eu olhei somente para as coisas passageiras deste mundo. Quantas vezes eu alimentei a carne. Quantas vezes, Pai, eu deixei que o meu coração se desviasse da Tua presença. Quantas vezes, Senhor, eu abandonei o primeiro amor, Pai. Quantas vezes, Pai, eu me coloquei como acima dos outros, como se eu fosse melhor do que os outros. Quantas vezes, Pai, eu deixei que a vaidade, o orgulho, tantas coisas, Pai, que não Te agradam, entrassem no meu coração, Pai. E essas pessoas que estão me ouvindo agora, Pai, elas não são minhas ovelhas. Elas são Tuas, Jesus, elas são Tuas, Jesus, elas são ovelhas do Senhor, Pai. Oh, Senhor, não deixe que elas se percam, Pai. Não deixe que elas caiam no abismo e fiquem ali sozinhas, abandonadas. Porque Tu és o nosso bom pastor. Tu és o nosso bom pastor que carrega as ovelhas nas costas e traz de volta para o meio das outras ovelhas. Jesus, o Senhor é aquele que deixa as 99 e vai em busca dessa ovelha. Essa pessoa que está aqui me ouvindo agora, essa pessoa, ela se sente presa a tantos pecados, a tanta sujeira, a tanta preocupação, ansiedade. Oh, meu Pai, essa pessoa não está conseguindo se desvincular desses problemas, Pai. Essa pessoa não está conseguindo vencer, Pai, os seus impulsos da carne. Essa pessoa não está conseguindo, meu Pai, vencer este mundo. Essa pessoa está clamando por socorro nesse momento, Pai. Essa pessoa, Deus, ela não está conseguindo, Pai, acreditar mais no seu casamento. Oh, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, venha trazer os gemidos inexprimíveis. Venha trazer os gemidos inexprimíveis, Senhor. Oh, Espírito Santo, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti para conduzir a nossa família, Pai, para conduzir os nossos filhos nos Teus caminhos. Oh, Deus, que nós possamos dizer o que o apóstolo Paulo diz: eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Senhor, nos ajude, Pai, a completar a nossa carreira, Pai. Nos ajude, Pai, a fazer o bem, mesmo quando todos fazem mal a nós. Nos ajude, Senhor, a não retribuir aquilo que eles fazem contra nós, Pai, mas que a gente possa devolver amor, perdão, que a gente possa orar pelos nossos inimigos, orar por aqueles que nos ofendem, Senhor. Nos ensine, Jesus, a sermos parecidos contigo. Oh, Senhor. Oh, Pai, nos ajude, Pai. Quantas pessoas agora, Pai, com depressão. Quantas pessoas agora, ó Deus, passando por angústias na alma terríveis, Pai. Eu não posso fazer nada por elas, mas o Senhor pode. Faz, Jesus. Eu libero agora
a cura, libero uma palavra de bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu declaro, eu profetizo um tempo novo na vida dessa pessoa, um tempo onde os sonhos do Senhor vão entrar nesse coração. Eu profetizo a cura, eu profetizo a libertação, a restauração. Senhor, Pai, ajuda essa pessoa a percorrer mais e mais nos teus caminhos. Ajude essa pessoa a acreditar no seu casamento, na sua família. Só o Senhor, Jesus, só o Senhor, Pai. Só o Senhor, Deus. Só o Senhor pode intervir na nossa causa, Pai. Pai, essa pessoa que está com causa na justiça que não se resolve há anos e anos. Jesus, coloca a tua mão sobre esses documentos. Coloca a tua mão, Jesus, sobre esse advogado, Senhor. Esses advogados corruptos que nunca resolvem, que ficam à base de propinas. Tem misericórdia destas vidas, Senhor. Oh, Jesus, tem misericórdia, Senhor. Que essa pessoa possa cantar o hino da vitória, porque eu creio que o Senhor vai destravar muitos nós aqui, Pai. Senhor, resolva essas pendências na justiça. Essas pessoas, Pai, que agora se sentem sozinhas porque nem os familiares estão junto dela, Pai. Jesus, eu libero, Pai, o teu amor, a tua unção, Pai, que o Senhor possa abraçar essa pessoa agora com a tua presença, Pai. Aleluia, Senhor. Venha, Senhor, com a tua glória sobre estas vidas, Jesus. Essas pessoas que estão amarguradas, Pai, porque foram traídas por amigos, por cônjuges. Jesus, cura essas feridas. Cura essas feridas, Jesus. Que essas pessoas possam ser libertas de toda dor, de todo sofrimento. Feridas causadas pelos pais, pelos filhos. Jesus, restaura, Senhor. Restaura, Jesus. Restaura relacionamentos. Oh, Senhor, nós estamos aqui para te dizer, Senhor, sem ti nada podemos fazer, Senhor. Nada podemos fazer, nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, traga cura física. Essas pessoas que estão com o corpo cansado, sobrecarregado, com doenças pelo corpo, com dores musculares, pessoas com câncer. Jesus, libera uma palavra de cura, Jesus. Cura essas pessoas, Jesus. Visita essas pessoas com teu poder, Jesus. Que a tua unção venha sobre estas casas. E nesse momento eu repreendo toda obra maligna contra estas vidas. Toda obra maligna contra essas pessoas. Satanás, tira as tuas mãos sobre esta casa, sobre este homem, esta mulher. Diabo, você não tem poder contra essas pessoas. Bate em retirada em nome do Senhor Jesus. Jesus, coloca a tua mão sobre esta pessoa que está sofrendo em sonhos, perturbações. O diabo tem perturbado esta vida, mas a tua palavra diz, meu Pai, que para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do maligno. Por isso, nesse momento eu repreendo, eu cancelo toda obra maligna contra a vida do meu irmão. Eu repreendo toda obra do diabo contra a vida dele, trazendo pensamentos que estão fora da palavra de Deus, crenças que não estão de acordo com a tua palavra, Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, abra os olhos espirituais para que essa pessoa possa enxergar que só Jesus é a salvação, que ela possa abrir os olhos espirituais agora e que ela enxergue que todas esses outros caminhos não vêm de Deus, porque o único caminho, a verdade e a vida se chama Jesus Cristo. Oh, meu Pai, eu te peço, salva minha casa, Senhor. Salva os meus familiares. Salva, Senhor, os meus parentes que hoje estão nas trevas. Pai, que não seja
a religião, que não seja as pessoas, mas que seja o teu Espírito Santo convencendo elas do pecado, do juízo, da morte, que elas possam ser convencidas de que só Jesus pode salvá-las. Em nome do Senhor, Pai. Eu oro pela minha família e pela família dos meus irmãos. Liberta essas pessoas das drogas, da bebida, da prostituição, da traição, tanta coisa ruim, Senhor. Toda obra de macumba que foi levantada contra essas casas, caia por terra agora, em nome de Jesus. Senhor Jesus, traga, Senhor, libertação, Pai, para estes lares. Que a Tua presença, Senhor, seja mais forte do que a presença do pecado, da maldição hereditária. Jesus, o Teu nome está acima de todo nome, por isso eu te peço, derrama do Teu poder sobre esta vida, sobre esta família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, meu Pai, vai operando, Senhor, nessas vidas. Vai operando, Pai. E que todo cansaço, todo desânimo caia por terra em nome de Jesus. Jesus, o Senhor tem uma obra, Pai, na vida dessas pessoas. Jesus, o Senhor tem uma obra, Pai, na vida de cada um que está aqui, Pai, me ouvindo. E são tantos pedidos de oração, Pai, e que eu não tenho condições. Eu preciso da Tua ajuda. Eu preciso, Pai, que o Senhor leia, que o Senhor veja o que está no coração de cada um e que o Senhor atenda o clamor de cada um, Pai. Oh, meus queridos irmãos, coloquem aí, digitem aí o pedido de oração de vocês. Eu creio que o Senhor está aqui, operando em nossos corações. Aleluia. E creia, tome posse do que o Senhor tem para a tua vida. É coisa grande, o Senhor tem grandes planos para mim e para você. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quando nós não sabemos o que fazer, é hora de buscar o Senhor. Quando já não existe mais força, quando já não existe mais ânimo para enfrentar a vida, é hora de ir aos pés de Jesus. Amém? Glória a Deus. São muitos pedidos de oração e depois eu continuarei orando, mas principalmente creia que o Senhor estará ao seu lado. Creia que o Senhor está com você em todos os momentos. Creia que Deus não vai te deixar faltar nada, o Senhor vai suprir. É muita oração pela família. Irmãos, a família está sendo atacada, mas Deus é por nós. Deus é por nós. Aleluia. A Bíblia diz que nos últimos tempos, o Senhor vai fazer com que o coração do filho se volte para o coração do seu pai, dos seus pais. O coração dos seus pais vai se voltar para o coração dos filhos. Irmãos, a nossa casa vai ser restaurada. Vamos crer nessa promessa. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu creio, eu profetizo. Vai ser um novo tempo na tua vida, irmãos. Um novo tempo na sua vida. Amém? Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, estou muito feliz por estar aqui orando junto com você. Todos os dias, às 6 horas da manhã e às 8 horas da noite. Eu quero fazer uma oração de fé pela sua vida. Então compartilhe este vídeo aqui com seus amigos, seus familiares. Compartilhe, porque eu creio que muitas pessoas serão tocadas, abençoadas. Vocês não têm ideia de quantas pessoas hoje estão passando por terríveis situações, pensando em acabar com tudo. Mas a nossa oração, ela tem chegado ao trono de Deus. E eu creio que Deus pode te usar. Deus pode te usar. Não importa onde você está. Não importa. Não importa como esteja a sua vida hoje. O Senhor é contigo. Amém? O Senhor é contigo. Sempre existe uma saída. Sempre existe esperança quando nós olhamos para Jesus. E assim como Paulo estava no final da sua vida, parecia que tudo estava incompleto. Os seus irmãos o abandonaram. Parece que o seu ministério não estava efetivo, ele estava preso. Mas, irmãos, Deus ainda estava no controle. E ele perdeu tudo, mas ele não perdeu a fé dele em Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer do fundo do meu coração você que me acompanha aqui. Nós temos milhares de pessoas aqui na sala. E eu venho pedir para vocês, continuem aqui junto comigo, porque
os testemunhos, os pedidos de oração, tudo isso vai me fortalecendo. Eu não sou nada sem Deus e eu não sou nada sem a nossa comunhão. Nós precisamos entender isso. Você que não vai na igreja, eu quero te aconselhar, procura uma igreja. E por algum motivo, talvez você já procurou ou não conseguiu encontrar uma igreja que prega a palavra. Irmãos, vamos unir a nossa fé, porque eu creio, Deus tem grandes coisas para nós. Amém? Glória a Deus. Muitas pessoas disseram aqui que foram tocadas, foram alcançadas, estão cheias de fé. Irmão, não vamos perder a nossa fé, porque é a nossa fé que nos faz vencer este mundo. Amém? Glória a Deus. Amanhã eu vou colocar uma pregação abençoada também. E, enfim, eu creio que grandes coisas o Senhor tem para nós. Glória a Deus. Deus abençoe. Você que entrou aqui agora, volta lá no início. E eu creio que você vai ser edificado pelas mensagens aqui. Tá bom, glória a Deus. Muita gente dizendo, pastor, eu estou acreditando. Pastor, eu creio, eu tô cheio de fé. Aleluia, irmão, aleluia, aleluia. Continue com essa fé, porque Deus já tem feito grandes coisas, mas eu creio que o Senhor fará muito mais, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe. Irmãos, não vou prolongar muito aqui, mas vocês moram no meu coração. Eu não conheço vocês pessoalmente, gostaria muito de conhecer cada um de vocês pessoalmente, mas eu vejo vocês como pessoas da minha família. E eu guardo no coração cada uma das palavras que vocês dizem, tá bom? Eu não sou nada, como eu disse, eu sou apenas um instrumento nas mãos de Deus, mas vocês são ovelhas de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos, e você que assistiu até agora, compartilhe, ou então volte lá no início para você acompanhar toda a oração. Deus abençoe, irmãos.